A anamnese dos nossos pacientes. Apesar de ser um assunto bem básico, ainda em 2024, infelizmente, é um assunto pouco valorizado por grande parte dos profissionais. Na anamnese, é o momento exato da gente captar todos os detalhes sobre o nosso paciente. Então, eu ouço críticas, às vezes, de profissionais, né, e seus colegas falando que, você está fazendo papoterapia, você demora demais. Não precisa, depois você vai descobrindo aos poucos. Pessoal, isso é um erro, é um engano, eu diria, né, dos profissionais. A anamnese é o ponto-chave no início, para que você conheça o máximo possível de detalhes sobre o seu paciente, para que você possa, nesse momento inicial, estabelecer o plano terapêutico adequado para o seu paciente. Então, infelizmente, apesar de algumas pessoas acharem que você está desperdiçando tempo, que você está ali fazendo, vamos dizer, um engodo de terapia, né, gastando momentos que poderia estar fazendo um exercício, perguntando coisas ao seu paciente. Quando, na verdade, esse é o momento que vai nos dar materiais, vamos dizer assim, né, informações, para que a gente seja capaz de fazer um diagnóstico diferencial. Eu perdi as contas já de quantas vezes, durante a minha anamnese, eu percebi características e informações, e recebi informações do paciente que me fizeram encaminhar esse paciente, né? Olha, a senhora precisa procurar um neurologista para acompanhar isso. Ou não, olha, o senhor precisa procurar um cardiologista ou um médico vascular, porque esse sintoma pode significar alguma patologia a mais, né? Então, quantas vezes nós somos o caminho de entrada para um tratamento adequado para esse paciente? De fato, considerar essa saúde do paciente como algo um todo, né? A gente tem hoje a medicina integrativa, graças a Deus, ganhando força. Porque é isso, o organismo não é para que nós olhemos o organismo do nosso paciente pedacinho por pedacinho separado. É importante a gente entender que o nosso paciente é um todo. E aí, se ele tem uma condição vascular alterada, independente de você poder trabalhar com ele, a patologia de base que fez ele te procurar na fisioterapia, né? Claro que você pode trabalhar. Mas se ele tiver com esse organismo todo organizado, se ele tiver com todos os sistemas aí em equilíbrio, ou pelo menos buscando equilíbrio, né? Ele não vai ter uma resposta melhor? Obviamente que sim. Então, a anamnese é o momento da gente captar tudo isso. Muitas pessoas pensam, às vezes, que a informação ali, e o médico que tem que saber, o médico que tinha que me avisar, o paciente tinha que vir com isso determinado, já com isso já muito claro na cabeça, o que ele precisa me dizer sobre a doença que ele tem. E não é assim. A maioria das pessoas não tem noção do que é importante, do que é valioso para nós, terapeutas, sabermos a respeito do corpo dele. Um exemplo, né, muito clássico. A gente às vezes avalia idosos e a gente fala assim, o senhor tem pressão alta? Ele fala assim, não. Aí depois, lá pra frente, você pergunta, né, como é a rotina de manhã? De manhã eu tomo meus remédios. Tá, quais remédios o senhor toma? Eu tomo losartana. Então ele tem pressão alta. É para hipertensão. E aí você vai e pergunta assim, mas o senhor tem a pressão alta? Não, ela tá equilibrada há muitos anos, porque eu tomo remédio. Então, assim, ele é hipertenso. Mas que bom que ele está controlado com o uso da medicação. Então, são muitas as situações em que a gente percebe que dando tempo para o seu paciente discorrer, falar à vontade, é o momento onde você capta pequenos nuances que vão fazer toda a diferença durante o seu tratamento. Outro exemplo, a gente fala às vezes, o senhor passou por algum procedimento cirúrgico há pouco tempo? E o paciente fala assim, não passei. Aí quando ele vai contar a história da doença, né, e do que trouxe ele até você, ele fala assim, não, porque aí, quando eu tirei a vesícula em março, aí você fala, opa, peraí, tem alguma coisa aí que o senhor esqueceu de me contar. Volta e investiga. É claro, pessoal, que eu não estou falando aqui para vocês se perderem como terapeutas durante o processo de anamnese, se perderem com bate-papo de indicação de loja, de indicação de cidade para fazer turismo, não é isso. Quando a gente percebe que o paciente está perdendo o rumo ali da conversa, da informação necessária, a gente delicadamente vai fazendo perguntas com que tragam esse paciente de volta para o assunto que é necessário, que é a investigação aí do quadro clínico como um todo e da saúde do paciente, né? Esse histórico da saúde do paciente. Mas também não pode ser aquela coisa papum, pergunta-resposta, amarrado, sem dar liberdade para o seu paciente adicionar histórias e informações ali a respeito de todo o quadro. Outra coisa que é muito importante saber onde o paciente mora, né? Entender qual é a realidade, se ele usa ônibus, se ele tem carro próprio, se a família anda só de moto, se a cidade que ele mora, a rua que ele mora é asfaltada ou não é, se é uma ladeira, se tem escadas,
né? Se ele tem um horário que, eu tenho que sempre chegar em casa a tal horário por causa da rotina do meu bairro, seja lá o que for, a gente precisa ter noção. Se a gente vai buscar a funcionalidade com esse paciente, independente de qual seja a área que você atua, a funcionalidade, ela pressupõe que esse paciente vá ter algo de independência, ou ao menos vai poder ter uma mobilidade maior após o seu tratamento, né? Seja com a ajuda de alguém, uma cadeira de roda ou não. O fato é que a funcionalidade envolve o entrar e sair de casa, envolve a rapidez ou não com que você sai de casa, que você consegue realizar as rotinas do seu dia. Então, na anamnese, para que você planeje o que você vai fazer, quais são os seus objetivos com esse paciente, é muito importante que você tenha esse tipo de informação também. E muitas vezes isso é deixado de lado. Então, pessoal, atenção com a anamnese, tá? Ela é valiosa sim. Deem a devida atenção ao seu momento de anamnese. Se o paciente desvirtuar ali a informação ou for mais comunicativo, tenta balizar ele para trazê-lo de volta ao assunto, mas não desprezem a anamnese. Ela é valiosíssima para que a gente possa, de fato, ajudar o nosso paciente e trilhar um bom planejamento terapêutico com ele durante aí todo o período que ele vai ficar com a gente em tratamento.